Você já percebeu o quanto o silêncio incomoda? Não o silêncio de um lugar vazio, mas o silêncio de estar consigo mesmo. Vivemos cercados de sons, notificações, opiniões e muitas vezes utilizamos tudo isso para não ouvir o que está aqui dentro. Hoje eu quero te convidar a algo simples, mas profundo. Vamos refletir por alguns minutos sobre como o silêncio pode ser um caminho poderoso para o autoconhecimento. Talvez você já tenha sentido isso. Quando você fica quieto, a sua mente começa a falar alto, pensamentos que você evita, sentimentos que você empurra para depois, perguntas sem respostas. Então você liga a TV, pega o celular, coloca um fone, não porque você precisa, mas porque o silêncio revela. E às vezes o que ele revela assusta. O mundo moderno é repleto de estímulos sonoros e visuais, conversas, mídias sociais, notícias, tráfegos. O silêncio ele nos permite desligar esses ruídos que abafam a nossa voz interior e os nossos pensamentos mais profundos. Existe uma área do nosso cérebro que é chamada de rede de modo padrão. Ela é ativada justamente quando não estamos focados em tarefas externas. É nesse estado que surgem a autorreflexão, memória biográfica, a percepção de quem somos. Quando você silencia o ambiente, essa rede começa a se comunicar. É por isso que no silêncio você se lembra, se questiona, sente. O cérebro finalmente tem espaço para se ouvir. A quietude não se trata apenas de ausência de som, mas sim de um estado mental de atenção plena, voltado para a descoberta do seu eu interior. Mas aqui está algo importante. O silêncio ele não é ausência, ele é presença. É no silêncio que você percebe como realmente está, cansado ou distraído, se está triste ou apenas sobrecarregado. Quando o barulho cala, a verdade encontra espaço para surgir. E o autoconhecimento começa exatamente aí. A autorreflexão silenciosa ajuda a identificar o que é verdadeiramente importante para nós, separando os nossos próprios valores e objetivos dos desejos impostos pela sociedade ou pelos outros. Quando você permanece em silêncio, o sistema nervoso começa a se regular. A respiração desacelera, o cortisol diminui, a atividade do córtex pré-frontal aumenta e essa região é responsável por tomada de decisões conscientes, empatia, autocontrole, ou seja, o silêncio te ajuda a responder à vida, não apenas reagir a ela. O cérebro muda com constância e não com intensidade. Um dos meus exemplos importantes foi que eu troquei o tempo de tela por alguns minutos de leitura. Antigamente eu ficava até 1h da manhã assistindo filmes ou séries. Eu acordava assim com uma tremenda dor de cabeça. Eu apenas estava vivendo a vida daqueles personagens e não vivendo a minha própria vida. Lapidar os meus comportamentos, criando assim uma rotina disciplinada, é que me ajudou muito ao longo dos anos, tanto no modo de pensar quanto no modo de agir. Alguns minutos de silêncio por dia fortalecem as conexões neurais ligadas à atenção, aumenta a consciência emocional, melhora a percepção de limites pessoais. Silêncio é treino mental, é prática de presença. O cérebro aprende por repetição e toda vez que você se escuta, reforça a conexão consigo mesmo. No silêncio você encontra sem máscara, sem precisar agradar, sem responder expectativas. É você com você. Talvez você perceba emoções adormecidas, talvez você descubra que algumas escolhas não fazem mais sentido, ou talvez entenda que você vem ignorando as suas próprias necessidades. O silêncio ele não julga, ele apenas mostra. Eu sou uma pessoa introvertida. A minha bateria social é pequena. Os introvertidos, eles têm essa facilidade de estar meditando, de estar em silêncio, se desligar no mundo, não porque somos orgulhosos, antissociais, mas porque temos a necessidade de recarregar as nossas energias. Depois de um longo dia de trabalho, simplesmente eu gosto de colocar um fone de ouvido e ler algumas páginas de um livro que para mim está perfeito. O autoconhecimento, ele não nasce do conforto constante. Ele nasce da coragem de permanecer, mesmo quando dá vontade de fugir. Cada vez que você suporta o silêncio, você aprende algo novo de si. E isso te torna mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. O silêncio, ele promove o autoconhecimento ao criar um ambiente propício para a introspecção e autorreflexão, afastando as distrações externas. O silêncio não significa se isolar do mundo, mas criar pequenos espaços de escuta interna. Alguns minutos sem celular, um caminho feito em silêncio, café tomado sem distrações. É nesses momentos simples que você começa a perceber padrões, limites, desejos. O silêncio te ensina a ouvir o que sempre esteve aí, mas que nunca teve espaço para falar. No silêncio você descobre quem você é quando ninguém está olhando.
Quando não há aplausos, quando não há pressão, você descobre o que te acalma, o que te machuca, o que te transforma, e pouco a pouco você passa a viver de dentro para fora e não mais reagindo ao barulho do mundo. Se conhecer é um processo biológico e emocional, e o silêncio é o espaço onde esse processo começa. Talvez o silêncio ele não esteja te afastando das respostas, talvez ele seja exatamente onde elas moram. Então hoje se permita ficar em silêncio por alguns minutos, não para se consertar, mas para se escutar, porque se conhecer é um ato de coragem, e o silêncio é o primeiro passo. Obrigado por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.